Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero falar com vocês a respeito do princípio de indução, né? Que é um nome aí que é dado ao axioma de Peano, o axioma de indução. Eu quero fazer uma aula só sobre esse axioma, né? Por quê? Porque ele é um axioma muito importante quando se fala em demonstrações. Então, ele é o axioma de Peano que a gente utiliza em geral para fazer diversas demonstrações, inclusive fazer demonstrações associadas às propriedades dos números naturais, ok? Então, vamos lá. Bom, então, né, como é o princípio de indução nada mais é que o axioma de indução, eu vou relembrar aqui o que diz o axioma de indução, né, o axioma de Peano de indução. Ele diz o seguinte: seja y um subconjunto dos naturais, né? E ele diz o seguinte: se 1 é um elemento de y e y é um subconjunto com a seguinte propriedade: o sucessor de todo elemento de y também está em y. Então, se esse y ele tem 1 e ele tem a propriedade, todo elemento que está nele, também o sucessor desse elemento estar nele, então não tem saída. Esse y tem que ser todo o conjunto dos números naturais. É isso que diz o axioma de indução. E nessa maneira como está escrito aqui, ele está enunciado na forma de conjunto, né? Veja que eu pego um y subconjunto, né? E falo que o 1 pertence a esse conjunto, e se todo elemento está nesse conjunto, o sucessor também tem que estar. Então, eu estou usando a noção de conjunto para expressar esse axioma, ok? Porém, em geral, esse axioma ele é muito utilizado para provar a propriedade dos números. Então, a gente tem que enxergar esse axioma não sob a ótica dos conjuntos, e sim sob a ótica de propriedades, né? Como que a gente faz, então? É só a gente considerar o quê? Conjuntos como sendo aqueles números que satisfaz uma determinada propriedade que você quer verificar, né? Então, ó, se y for formado por naturais que satisfazem alguma propriedade P, isto é, você pode dizer que y é um conjunto formado pelos números naturais, né? Tais que n satisfaz a propriedade P. E essa propriedade P você pode escrever da seguinte maneira também. Você pode colocar ali o P de n, né? 2 pontos. N satisfaz a propriedade P. Então, você falar que n pertence a y, falar que n satisfaz a propriedade P, ou falar que P de n é verdadeira, ou seja, vale a propriedade P naquele número n, isso é tudo a mesma coisa. Apenas são maneiras distintas de você falar essa mesma coisa, né? Então, a gente tem aí essa relação entre propriedade e subconjunto, né? A gente considera ali o subconjunto como sendo aqueles n's que satisfaz a propriedade, né? E a gente pode usar as propriedades, né? E então escolher os números n que satisfaz as propriedades e com isso determinar um conjunto. Então, você tem uma equivalência em representar os n's ou que satisfaz a propriedade, ou representar ele na forma de conjunto ou subconjunto aí dos naturais. Bom, então, ó, nessa lógica, né, o que significa 1 pertencer a y? Por que 1 pertencer a y? Se você olhar no axioma ali de Peano, né, o axioma de indução, ele fala o quê? Primeira coisa é o quê? O 1 pertence a y. O que significa em termos de propriedade isso, né? 1 pertencer a y significa o quê? Que a propriedade P vale para n igual a 1. Professor, que propriedade? Pode ser qualquer propriedade associada aos números naturais. A gente vai ver exemplos depois que ilustram isso aqui, né? E quando, então, 1 pertence a y, ou que a propriedade P vale para n igual a 1, você pode dizer o quê? P de 1 é verdadeira. Então, isso tudo é a mesma coisa, ok? E isso aqui é para o 1 pertencente a y. A gente pode enxergar também na lógica de propriedade, né? A expressão o sucessor de todo elemento de y está em y, né? Esse está é pertencer a y, né? Então, ó, esse termo aí, o sucessor de todo elemento de y também está em y, significa que se n está em y, então o sucessor de n está em y. Isso nada mais é o quê? O sucessor é você somar 1. A gente definiu a soma como sendo o sucessor. Então, agora a gente pode usar, né, já que a gente definiu a soma, o n mais 1 como sendo o sucessor, a gente pode usar o n mais 1 no lugar do sucessor, porque a gente definiu isso já. Então, n está em y, implica que n mais 1 está em y, é a mesma coisa que você dizer que o sucessor de todo elemento de y também está em y, né? E em termos de propriedade, né, essa expressão significa o quê? Que se P de n é verdadeira, então P de n mais 1 também é verdadeira, né? Então, você considerar um n no y, implicar que n mais 1 está no y,
é a mesma coisa que você dizer o sucessor de todo elemento de y também está em y, que é a mesma coisa que dizer que se P de n é verdadeira, então P de n mais 1 também é verdadeira. Então, a gente tem essa relação aí quando você enxerga, né, o conjunto lá dado no axioma como associado a uma propriedade, né? E isso é importante por quê? Porque a gente pode reformular agora aquele axioma. Então, o axioma de indução, né, que também é conhecido como princípio de indução, ele pode ser reformulado em termos de propriedade. Não é que ele é um axioma diferente. É o mesmo axioma, porém dito de uma maneira diferente, né? Que é a seguinte: se P de 1 é verdadeira e P de n implica em P de n mais 1, então P de n é verdadeira para todo n natural. Então, quando eu falo P de n é verdadeira para todo n natural, isso é o equivalente, né, a eu falar aqui no axioma original que y é igual a n. Né? Se y é o conjunto dos naturais, tais que n satisfaz a propriedade P, e o axioma fala que y é igual a n, quer dizer o quê? Que todo n natural satisfaz a propriedade P. Então, eu posso falar o quê? Que P de n é satisfeita para todo n natural. Ou eu posso dizer que P de n é verdadeira para todo n natural. Isso é a mesma coisa. Então, eu falar que y é igual a n e falar que P de n é verdadeira para todo n natural. Então, se aqui no axioma eu concluo que y é igual a n, equivalentemente, eu concluo aqui que a propriedade P de n é verdadeira para todo n natural. Então, isso aqui é conhecido aí como princípio de indução, que nada mais é que o axioma de indução dito de uma maneira diferente, numa linguagem diferente em termos de propriedade. Bom, tem alguns termos que a gente usa quando a gente fala de princípio de indução, né? Que é o seguinte: se a gente olhar aqui essa expressão, ó, se P de n é verdadeira, né? Aonde? Na expressão, se P de n é verdadeira, então P de n mais 1 também é verdadeira. A gente tem essa expressão aqui, né? Ó. Que eu falei que em termos de propriedade, essa expressão significa o quê? Se P de n é verdadeira, então P de n mais 1 também é verdadeira. Então, se você pegar só essa parte que diz se P de n é verdadeira, então você está assumindo isso como sendo verdade, né? Porque é um se, vírgula, então alguma outra coisa acontece. Então, a gente assume que P de n é verdadeira, ou seja, se P de n é verdadeira, e a gente vai concluir o que a gente chama de tese, que é o quê? Então, P de n mais 1 também é verdadeira. Esse então, P de n mais 1 também é verdadeira, a gente pode chamar de tese. E da onde a gente partiu, que é o quê? Se P de n é verdadeira, isso a gente costuma chamar de hipótese. Como aqui a gente está no princípio de indução, essa hipótese recebe um nome especial. A gente chama ela de hipótese de indução. Ok? Por quê, pessoal? Isso é importante falar, porque às vezes você está numa propriedade, você quer fazer uma demonstração na matemática, você quer provar que alguma coisa implica em alguma outra coisa. Então, essa alguma coisa que vai implicar na outra, ela é a hipótese do problema, é de onde você parte, é aquilo que você assume como sendo verdadeiro. E pode ser que para você demonstrar essa propriedade, você venha usar o quê? Você vem usar, né, o princípio de indução. E você utilizar o princípio de indução consiste em você assumir uma coisa, usar aquilo que você assumiu e concluir a outra. Esse assumir alguma coisa também é uma hipótese. Então, para diferenciar essa hipótese da hipótese do problema original, a gente costuma chamar essa hipótese de indução, que é a hipótese que você faz quando você está no princípio de indução, né? Ou seja, então, o princípio de indução, né, só para a gente fixar a ideia aqui, ele diz o seguinte: se P de 1 é verdadeira e P de n implica em P de n mais 1, então P de n é verdadeira para todo n. Então, quando você fala que P de n implica em P de n mais 1, então você assume P de n como sendo verdadeira. Então, P de n é chamado de hipótese. Como é o princípio de indução, então ele recebe o nome de hipótese de indução, ok? E o implica em Pn mais 1 ser verdadeira. Então, quer dizer o quê? Esse implica em P de n mais 1, isso é a sua tese, é aquilo que você quer obter, né, após uma justificativa, após uma demonstração, né, utilizando aquilo que de onde você partiu, que é a sua hipótese. Então, o princípio de indução basicamente é isso, né? Você tem que ser verdadeiro P de 1, ou seja, a propriedade tem que valer para n igual a 1. Você assume que ela vale para um certo valor n, então você assume isso, isso é uma hipótese porque você assumiu. E assumindo essa hipótese, você tem que provar de alguma maneira que vale para o sucessor, ou seja, que aquela propriedade também vale para o sucessor que é
No caso de propriedade, o Pn mais 1. Então, ó, a expressão se P de n é verdadeira, né? Na frase, se P de n é verdadeira, então P de n mais 1, P de n mais 1 também é verdadeira, né? Isso é chamado de hipótese de indução. Ou, se você preferir, né, a gente fala apenas P de n implica P de n mais 1. Então, nessa frase, o P de n é a nossa hipótese de indução. É aquilo que a gente assume como sendo verdadeira, ok? Então, basicamente, essa é a ideia que tem no princípio de indução. Você tem que provar que vale para 1, assume que a propriedade vale para n. Assumiu isso, você vai utilizar isso que você assumiu e tentar obter a propriedade, só que não com n mais agora, e sim com n mais 1. Se utilizando a propriedade para n, você conseguir provar ou conseguir obter a propriedade para n mais 1, então você cai nas hipóteses da hipótese de indução, do princípio de indução. Então, você está no contexto do princípio de indução. Aí você pode usar o princípio de indução para concluir o quê? Que a propriedade vai ser verdadeira para todo n natural. Okay? Então, vamos pegar um exemplo aqui, que talvez fique mais fácil para a gente ilustrar isso aqui para vocês. Então, ó, eu peço para você demonstrar, né, utilizando o princípio de indução, que a propriedade P de n que diz o seguinte: se eu somar 1 com 3 com 5 e for somando todos os números ímpares até o ímpar 2n menos 1, então isso aqui é um ímpar, 2n menos 1. Toda vez que você tem o número múltiplo de 2, soma 1 ou subtrai 1, você vai ter um número ímpar, né? Por exemplo, você pegar o 4, 2 vezes 4 dá 8, 8 menos 1 dá 7, que é ímpar. Se você somar assim, 1 também ia dar ímpar, né? Porque 7 mais 1, 8 mais 1 daria 9, né? Então, 2n menos 1 é um número ímpar, né? E a propriedade diz o quê? Que isso aqui tem que ser igual a n ao quadrado. Então, eu quero que você prova que isso aqui é verdade, né? Que essa propriedade P de n, né, que a gente denota dessa maneira, coloca P de n, 2 pontinhos, e a propriedade, né? Eu quero que isso aqui vale para todo n pertencente aos naturais. Então, o que é você fazer o princípio de indução, utilizar o princípio de indução para provar isso, né? Primeiro, você tem que provar que P de 1 é verdadeiro. Então, a primeira coisa é provar que P de 1 é verdadeira. O que é provar que P de 1 é verdadeiro? Você vai ter que provar que essa igualdade aqui, ela é verdade, se você colocar do lado esquerdo e do lado direito o valor 1. Então, a gente vai ver daqui a pouco isso daí. E o que mais você precisa provar, então, na hipótese de indução? Tem que provar o seguinte: se P de n é verdadeira, se P de n é verdadeira, então P de n mais 1, P de n mais 1 também é verdadeira. Ah, professor, mas aqui a propriedade já não é isso, não é P de n ser verdade, né? Então, você vai assumir o que você quer provar. Cuidado, pessoal, tem uma sutileza aqui que você tem que tomar muito cuidado. A propriedade é que isso daqui é verdade para qualquer número natural, para todo número natural. Para todo número natural. É isso que eu quero provar. Aqui na hipótese de indução não é todo número natural. Primeiro, eu vou ter que provar que P de 1 é verdadeira, né? Então, você vai lá e verifica essa propriedade verdadeira para 1, né? Isso aqui, a prova é só você vir aqui e verificar que, de fato, essa igualdade vale quando você considera n igual a 1. E aqui você assume que P de n é verdadeiro. Veja que eu coloquei um C aqui, ó. Se P de n é verdadeiro, então, ou seja, você vai assumir que aquilo é verdade, né? Você vai partir de P de n verdadeira e vai ter que concluir que P de n mais 1 também é verdadeiro. Só que aqui não é para todo n. Você escolhe um n, você considera o n aqui arbitrário. É um valor arbitrário, mas ele é um valor fixado. Ele não é todo natural. É algum n. Você não pode, claro, vir aqui e pegar n igual a 3, provar que a propriedade vai valer para n mais 1, ou seja, vai valer para 4 e concluir. Não. Não pode pegar valores aqui. Okay? Você tem que pegar um valor variável. Ele é uma variável qualquer, porém é uma variável que está fixada. Ele não está variando. Você considera, assume que a propriedade é verdadeira para aquele n. E você tem que provar de alguma maneira que, ao assumir que a propriedade é verdade para esse n, ela também vai ser verdade para quem? Para o n mais 1. Okay? Então,
Você tem que provar essas duas coisas aqui. Se você provar essas duas afirmações que estão aqui, você vai concluir, pelo princípio de indução, aí sim, que a propriedade em si, que está aqui, vai ser verdade para todo natural. Então veja que tem um enorme passo aqui. Por quê? Porque eu verifico a propriedade, eu assumi que a propriedade é verdade para um n qualquer, né? Para um n qualquer, eu estou assumindo que ela é verdade, e com isso eu estou provando que ela também é verdade para o n mais 1, ok? E a conclusão que eu vou ter é que ela vai ser verdadeira para todo natural. Para todo natural, né? Isso aqui, pessoal, remete à essência do axioma de indução, que é o princípio de indução, né? Por quê? Ó, pensa comigo aqui. Se você provou que P de 1 é verdadeira, né? E o axioma de indução fala o seguinte, ele fala que se um elemento x está no conjunto y, um elemento n está no conjunto x, o sucessor de n também está no... Aliás, desculpa. Se um elemento n está no conjunto y, o sucessor de n também está em y. Então, isso é a mesma coisa, né? Se P de n é verdadeira, então o sucessor de n, né, quando eu analiso a propriedade nele, que vai ser o P de n mais 1, também é verdadeira. Então, com essas duas coisas, o axioma diz pra gente o quê? Então, quer dizer que aquele conjunto y é todo n, que aqui se traduz, né, que a propriedade é verdadeira para todo n. Então, veja que aqui eu não estou fazendo isso aqui para todo natural, estou fazendo para algum arbitrário mais fixado. Então, ele é uma variável que você fixou ali, você assume que é verdadeira, prova para o próximo. Então, vamos ver como isso funciona. Então, vamos analisar primeiro aqui agora a propriedade P de 1. Será que P de 1 é verdadeira? Né? Então, a propriedade diz o quê? Se você somar, partindo do 1, todos os números ímpares até o 2n menos 1, o resultado disso vai dar exatamente n ao quadrado. Bom, então, ó, vamos analisar aqui o P de 1. Quem que é o P de 1, pessoal? O P de 1 aqui vai ser 1, né? Só que o 1, ele já é quem? Já é o 2 vezes 1 menos 1. Por quê? 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. Então, o 1, ele já é igual a 1 quadrado. Né? Você pode observar o seguinte, que 1 é igual a 2 vezes 1 menos 1, né? Que isso aqui é igual a 1 ao quadrado. Então, naquele somatório ali, na verdade, você não tem uma somatória no primeiro caso. Por quê? Porque já terminou no 1, né? Porque o 1 é 2 vezes 1 menos 1, né? Então, o n seu aqui, ó, aquele n que aparece lá 2 vezes n menos 1, é o n igual a 1 agora. Então, é 2 vezes 1 menos 1, que dá 1. Então, você começou aqui. Então, você concluiu assim o quê? P de 1 é verdadeiro. De fato, eu verifiquei que P de 1 é verdadeiro, ó. Eu somei do 1 até o 2 vezes 1 menos 1, que é você somar de 1 até 1 mesmo. Então, a soma só tem um termo na soma, né? Só tem um termo na soma. E isso é igual a 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1. Então, você sabe que essa propriedade aqui ela é verdadeira no caso 1. Né? E agora você faz o quê? Assuma como sendo verdade, né? Assuma como sendo verdade P de n. Isto é, você vai assumir o que então? P de n nada mais é que você somar 1 mais 3 mais 5, vai somando até quem? Até o 2n menos 1. Isso aqui é igual a n ao quadrado. Então, eu estou assumindo que isso aqui é verdade. Eu não sei a princípio. Se eu colocar n igual a 10 aqui, eu não sei a princípio. Eu teria que fazer a conta. Se eu colocasse n igual a 1000, eu também não sei. Eu teria que fazer a conta. É aí que mora a beleza do princípio de indução. A gente assume que isso aqui é verdade. Se, ao assumir que isso é verdade, eu conseguir provar que essa propriedade também vai ser verdade para o n mais 1, aí eu vou saber o quê? O axioma de indução, o princípio de indução vai dizer para a gente, então, que isso vai ser verdade para todo natural. Para o 10, para o 1000, para o 500, o número que você quiser colocar aí no n. Então, parece um pouco complicado. O professor vai assumir como sendo verdade para n, mas será que é verdade para n? É justamente isso que eu quero provar. E a maneira de provar isso passa por eu assumir que é verdade para n. Uma vez que eu assumir, caso eu consiga, assumindo isso, provar que vale para o próximo, que é o n mais 1, então eu vou chegar à conclusão que vai ser verdade para todo natural.
Então, num primeiro momento, né, eu não sei se isso aqui é verdade para N, quando eu escrevo isso. Mas essa é a beleza do princípio de indução, você não precisa saber. Caso você consiga, assumindo isso, provar que vale para o próximo, o princípio de indução vai falar para você, vale para a galera toda. Então, você pode pegar N igual a 10, N igual a 50, N igual a 1000, N igual ao valor que você quiser, que isso sempre vai ser verdadeiro, beleza? Então, a gente assume como sendo verdade que vale para N, mesmo a gente não sabendo que isso é verdade para N igual a um valor alto aí, por exemplo, né? Mas a gente assume que é verdade. Caso consigamos provar que vale para o N mais 1 essa propriedade, né? A gente corre para o abraço, usa indução, vale para todo natural. Bom, então a gente assume como sendo verdade P de N, né? Então devemos provar que P de N mais 1 é verdadeira. Devemos provar que P de N mais 1 é verdadeira. Mas o que é P de N mais 1, né? O que é isso, né? Isto é 1 mais 3 mais 5 mais, né? Aí você vai lá até onde, né? Agora você tem que, nessa igualdade aqui, você tem que considerar agora na P de N, né? Que é o que vocês vêem no slide ali. Só que você não pode considerar N mais agora. Você tem que considerar exatamente quem agora? N mais 1 no lugar. Então, você tem que provar, né? Até quando aqui? Até o 2. Agora, no lugar do N, você coloca o N mais 1. Então, é 2 que multiplica o N mais 1, né? No lugar desse N, agora eu tenho que colocar o N mais 1. Menos 1. Isso aqui tem que ser igual a N mais 1. Tudo isso ao quadrado. Então, a gente deve provar essa igualdade aqui. A gente deve provar essa igualdade aqui. Então, a gente assume essa como sendo verdadeira, né? Então, isso aqui a gente vai assumir como hipótese. É a chamada hipótese de indução, né? E assumindo ela, a gente tem que provar agora que essa igualdade é verdadeira. Esse é o nosso desafio. Bom, vamos analisar primeiro o que acontece com o lado esquerdo dessa igualdade aqui que a gente tem que provar, né? Vamos analisar primeiro quem é o lado esquerdo dessa igualdade aqui. Veja aqui, né? Note que quando eu desenvolvo aquele termo ali, 2n mais 1 menos 1, isso é igual a quem? Isso é igual a 2n mais 2 menos 1. Vocês concordam comigo? Só distribuir essa multiplicação aí, né? E isso daqui, por sua vez, né, é igual a quem? 2 menos 1 dá 1, então fica 2n mais 1. Logo, o que acontece aqui, então? Logo, né, devemos provar o quê? Na verdade, então, né, a gente pode concluir que tudo isso daqui nada mais é que quem? Que 2n mais 1. Isso é a mesma coisa, tá vendo? Por que é importante eu saber isso? Veja que esse lado esquerdo, eu vou somando todos os ímpares até eu chegar nesse último cara aqui. É isso que diz para mim essa propriedade. Então, quer dizer o quê? Eu tenho 1 mais 3 mais 5, assim por diante, né? Até eu chegar no último cara, que é o 2n mais 1. Agora eu pergunto para vocês, quem é o cara que vem logo antes do 2n mais 1? Quem que é o ímpar que vem logo antes do 2n mais 1? Você pegar, por exemplo, n igual a 4. 2 vezes 4 dá 8. 8 mais 1 é 9. Quem que é o ímpar que vem antes do 9? É o 7, não é mesmo? Observe o quê? Que o 7 é 2 vezes 4 menos 1. Então, veja que o ímpar que vem antes do 2n mais 1 é exatamente quem? O 2 vezes 4 menos 1. No caso, se o n fosse 4. Como é que quando você considera um n geral, vai ser quem, então? O 2n menos 1. Logo, então, na verdade, né, vou até colocar assim, porque é a mesma coisa aqui, não está concluindo nada, né? Só estou reescrevendo o que a gente tem que provar. Na verdade, devemos provar que, né? Então, só vou reescrever o que a gente tem que provar. Não estou provando nada ainda. Só vou reescrever o que a gente tem que provar. 1 mais 3 mais 5 mais 3 pontinhos, né? Porque aqui eu vou somando todos os ímpares, até o 2n mais 1. Quem que vai ser o penúltimo cara? Vai ser o 2n menos 1.
né? Esse cara aqui. Mas agora sim o último. Então eu apenas reescrevi aquilo. Só que a única diferença é que agora eu apresentei quem é o penúltimo cara. E aqui em cima eu não tinha apresentado. Eu tinha deixado ele oculto nesses 3 pontinhos aí. Então, mais aqui, né? O 2n mais 1. 2n mais 1. Que se você quiser, né, você já pode colocar quem? Aquela expressão inteira que está ali, que é a que te interessa, né? Que é a mesma coisa que a gente acabou de ver aqui agora. Que é o 2n mais 1, tudo isso menos 1. Então, você tem que provar que isso é igual a n mais 1 ao quadrado. Professor, por que você fez questão de chamar a atenção que o penúltimo cara era exatamente 2n mais 1? Porque eu quero usar a hipótese de indução. Ou seja, lembra que eu falei que a gente está assumindo que P de n é verdadeira? Estou assumindo que isso aqui é verdade, né? Então, se eu estiver somando de 1 até o 2n menos 1, então eu posso trocar tudo isso daqui por n ao quadrado, né? Por n ao quadrado. Então, agora sim, eu vou começar a provar, né, isso daqui, essa igualdade. Como que você prova uma igualdade, né? Você pode começar do lado esquerdo, fazer algumas contas e chegar no que está do lado direito. Essa é uma das maneiras mais tradicionais de você provar que uma coisa é igual a outra. Você pega o que está do lado esquerdo, desenvolve, faz alguma manipulação algébrica, usa as hipóteses que você pode usar, usa as propriedades que você tem para usar, né? E conclui, tem que chegar, né? Concluir no outro lado da igualdade o n mais 1 ao quadrado, que é o que a gente quer chegar lá, né? Então, a gente deve provar isso aqui. De fato, isso é verdade, né? De fato. Então, eu vou começar com o lado esquerdo, vou fazer alguma argumentação e tem que chegar no lado direito depois. Então, ó, 1 mais 3 mais até, eu vou ir no 2n menos 1, né? Aqui eu não coloquei o sim porque eu deixei nesses 3 pontinhos aqui. Você pode ocultar aqui para ficar mais fácil, para não ter que ficar escrevendo muito termo aqui, né? Mais o último termo lá, que é o 2, que multiplica n mais 1 menos 1. Isso aqui é igual, né? Veja, nosso objetivo é chegar que é igual a isso, mas eu não sei se é igual ainda, então eu não posso vir agora escrever aquele termo. Agora, o que acontece, pessoal? A gente assumiu que P de n é verdadeiro, não assumiu? Se a gente assumiu que P de n é verdadeira, P de n diz pra gente que esse cara é n ao quadrado. É isso que diz pra gente o P de n. Então, quer dizer o quê? Que a gente sabe, por hipótese de indução, né? Eu vou colocar o H e o I aqui para denotar que isso aqui é hipótese de indução, né? Que eu posso trocar todo esse cara aqui por n ao quadrado. Então, eu posso escrever, né, isso aqui como sendo quem? N ao quadrado mais 2, que multiplica aqui o n mais 1 menos 1. Okay? Então, eu usei a hipótese de indução. Então, veja, a gente assume que P de n é verdadeiro, então a gente vai utilizar, né, que P de n é verdadeiro. Agora, isso aqui vai ser igual a quem? Quando você for fazer uma expressão assim, pessoal, você quer partir de um lado e chegar do outro lado, então você vem aqui, coloca o sinal de igual, aí você mantém o sinal de igual aqui e vai desenvolvendo o lado direito. Você não precisa escrever mais nada do lado esquerdo, você deixa o espaço em branco agora. Isso aqui agora eu desenvolvo. Isso aqui vai ser n ao quadrado mais... O que está entre parênteses aqui? Eu posso multiplicar agora. É o 2n mais 2 menos 1. Isso aqui, por sua vez, é igual. Veja que eu vou desenvolvendo do lado direito e eu deixo sem nada aqui do lado esquerdo. É assim que a gente faz, que a gente escreve essas coisas, ok? Aí, a minha conclusão vai ser que o que está aqui em cima do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito, onde, seja lá onde for que a gente vai chegar com isso aqui. Então, isso aqui vai ser n ao quadrado mais 2n. 2 menos 1 fica mais 1. Né? E agora aqui, isso aqui a gente usa o que aqui agora? Produto notável. Produto notável, né? Quando a gente usa produto notável, n quadrado mais 2n mais 1, isso aqui é exatamente o que, gente? N mais 1 ao quadrado. Ou seja, a gente saiu com toda essa expressão que está aqui e chegou que ela vale exatamente n mais 1 ao quadrado. Então, a gente provou o quê? A gente provou essa igualdade que está aqui, que é a mesma que eu escrevi aqui em cima, na qual eu falei que a gente deveria provar. Então, ela está provada, né? Ela está provada, né? Ou seja, né, a gente conclui aqui, então, P de n mais 1 é
verdadeira. Então, veja, a gente assumiu que P de N é verdadeira, concluiu que P de N mais 1 também é verdadeiro, né? Portanto, agora a gente vai fazer a conclusão. Portanto, pelo princípio de indução, temos que P de N vale para todo N natural. Para todo N pertencente aos naturais. Então, quer dizer o quê, né? Quer dizer que, se você somar, então, se você somar o 1 com 3, com 5, assim por diante, até o 2n menos 1, isso aqui sempre vai ser esse cara aqui ao quadrado, não importa qual seja o n, né? Isso aqui, né, é verdade, né? Então, isso aqui, né, é verdadeira para todo n pertencente aos naturais. Então, essa é a conclusão que a gente faz. P de n é verdadeira para todo n natural. Eu só escrevi aqui, mas não precisava, né? Já terminou aqui, você já estaria falando que P de n vale aí para todo n natural. Então, você pode pegar n igual a 10, pode pegar n igual a 50, n igual a 1000, n igual a 1 milhão. Isso sempre vai ser verdadeiro, ok? Veja, gente, que aqui eu adotei a estratégia o quê? Eu peguei a igualdade que eu quero provar, parti do lado esquerdo, né? Utilizei a hipótese de indução, utilizei as propriedades matemáticas, utilizei ali produto notável e consegui chegar no lado de cá. Essa é a única maneira de fazer isso? Não, né? Você poderia fazer isso dessa maneira também. Eu vou até fazer aqui de uma cor diferente agora. Você assumiu que P de N é verdade, você não assumiu? Então quer dizer o quê? Que é verdade que 1 mais, né, 3 mais 5, assim por diante, até o 2n menos 1, né, é igual a n ao quadrado. Você assumiu que isso é verdade, né? Você poderia fazer o que aqui agora, né? Você poderia, né, adicionar, né, ou seja, adicione 2n mais 1, né? Ou se você preferir, para ficar mais fácil, né? Como ela está somando os ímpares, você poderia ter adicionado quem? O cara que vai ser o último termo, né? Que é o ímpar que vem após o 2n menos 1. Que é o 2 que multiplica n mais 1 menos 1, né? Que a gente viu que isso é igual a 2n mais 1. Adicione isso aqui em ambos os lados. Se você fizer isso, o que você vai concluir, então? Você vai concluir, você vai adicionar dos dois lados, você não vai alterar qual é a igualdade. Você vai concluir, então, aqui que 1 mais 3 mais, assim por diante, né? Mais 2n menos 1, mais, aqui você adiciona, então, agora, o 2 que multiplica n mais 1 menos 1, né? Então, você adicionou todo esse cara aqui, é igual a n ao quadrado mais, né, o 2 que multiplica n mais 1 menos 1. Então, você tem isso daqui como sendo verdade agora, né? E agora você pode reescrever esse termo aqui, né? Assim, a gente concluiu o que, então? Que 1 mais 3 mais, assim por diante, né? Veja que esse cara aqui, ó, 2n menos 1 é o cara que vem antes do 2 que multiplica n mais 1 menos 1, que a gente já sabe que é o 2n mais 1, né? Então, eu posso omitir o penúltimo termo, né? Já ir direto para quem? Para aquele cara lá que a gente sabe que é o último termo, não é mesmo? Isso aqui é igual. E se a gente desenvolver isso que está do lado direito aqui, isso aqui é n ao quadrado, né? Mais 2n. 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Isso aqui mais 1. Isso aqui, para o produto notável, é n mais 1 ao quadrado. Então, assim, eu concluí isso, né? Concluí isso, né? Que é P de n, né? Ou seja, P de n é P de n mais 1, desculpa, né? Eu falei P de n, mas na verdade é P de n mais 1, né? Que eu peguei a mesma expressão, troquei n por n mais 1. Ou seja, P de n mais 1 é verdadeira. P de n mais 1 é verdadeira. Aí, com o mesmo argumento, né?
Pelo princípio de indução, você conclui então que a propriedade vai ser verdadeira para todo n natural. Então, pessoal, isso aqui é um exemplo aí de como você utiliza, né, a propriedade de indução, o axioma de indução, né, ou conhecido também como princípio de indução, para demonstrar propriedades matemáticas. Né? Aqui eu peguei uma propriedade que, ao somar os números ímpares até o 2n menos 1, o resultado da soma dá exatamente n ao quadrado. Mas poderia ser qualquer outra propriedade matemática que você queira provar para todo natural. Claro, evidentemente, se você tiver uma propriedade que não vai ser verdadeira para todo n natural, mesmo que às vezes ela seja verdadeira para n igual a 1, então você vai assumir que ela é verdade para n, então você pode estar fazendo pode estar assumindo uma coisa que na verdade seja falsa, só que aí você não vai conseguir provar que ela é verdadeira para n mais 1. Por quê? Porque aquela propriedade é falsa, né? E caso você conseguisse, ela seria verdadeira. Então, se ela não for verdadeira, você não vai conseguir fazer a demonstração. Você não vai conseguir achar um argumento que, assumindo que a propriedade vale para n, você consiga provar que ela vale para n mais 1. Então, você não precisa se preocupar, né, se a propriedade vai valer para um certo n ou não. O princípio de indução é justamente isso. Você verifica que vale para 1, assume que vale para um n, assumindo isso, conseguiu provar que vale para o próximo, acabou, meu amigo. O princípio de indução garante para você que aquela propriedade vale para qualquer número natural. Você pode fazer o teste, né? Inclusive aqui você pode fazer o teste, que escolhe n igual a 10, coloca na calculadora aí, faz a conta para vocês verem. Vai dar certinho essa propriedade. Beleza, gente? Bom, o que eu queria falar com vocês nessa aula, então, era basicamente isso, né? Obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Um abraço e até a próxima oportunidade.